Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Segundo a ciência, os últimos dinossauros morreram há cerca de 65 milhões de anos, no final do período Cretáceo. No entanto, existem cientistas que estão tentando trazê-los de volta usando o DNA de restos de dinossauros antigos. Mas também há pessoas que acreditam que certas espécies de dinossauros ainda existem em locais remotos da Terra. Hoje mostraremos 20 dinossauros que foram capturados por câmeras na vida real. Você é novo no canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ativado. E antes de começarmos o vídeo, deixe um like. Número 20. Se você já viu um filme de Jurassic Park, sabe o quão poderoso o T-Rex pode ser. No entanto, a próxima pessoa afirma ter visto um bebê T-Rex correndo por um quintal cheio de detritos. O T-Rex, também conhecido como Tyrannosaurus Rex, é uma das espécies de dinossauros mais conhecidas que já existiram. Este grande dinossauro percorria a Terra há cerca de 66 milhões de anos, durante o período Cretáceo Superior. Eles eram predadores de ponta construídos para força e velocidade, com enormes patas traseiras, um crânio enorme cheio de dentes afiados e poderosos. Apesar de seu status de caçadores temíveis, o T-Rex também tinha armas pequenas que provavelmente eram usadas para equilíbrios em vez de caça. A causa exata da extinção do T-Rex ainda é assunto de debate entre os cientistas. Um fato interessante é que os fósseis do T-Rex foram encontrados em toda a América do Norte, tornando um dos poucos dinossauros conhecidos por ter vivido em uma grande área geográfica. Então, como é que alguém conseguiu capturar um bebê T-Rex na câmera correndo por um quintal? Isso significa que certas espécies de dinossauros ainda vagam pela Terra? Número 19. Imagine como seria assustador ver um dinossauro na vida real escondido atrás de uma pedra. De acordo com o vídeo, isso aconteceu em uma ilha remota no Oceano Atlântico. O homem parece claramente angustiado e filma o evento com seu telefone até que o dinossauro volte para a floresta. Os dinossauros foram as criaturas dominantes da Terra por milhões de anos, então encontrar um na natureza seria realmente uma experiência perigosa. A melhor maneira de sobreviver a um ataque de dinossauro é evitá-lo completamente. Os cientistas dizem que os humanos nunca encontraram dinossauros porque evoluímos muito depois de terem sido extintos. No entanto, se encontrássemos um dinossauro hoje, nossa sobrevivência dependeria de nossa capacidade de fugir. Não está totalmente claro se ficar parado salvaria você de um dinossauro, mas no caso deste vídeo parece funcionar. Normalmente um dinossauro poderia detectar um ser humano com base no movimento ou no cheiro, especialmente se estivesse procurando por uma presa. Em geral, ficar parado e se esconder pode não ser suficiente para evitar um ataque de dinossauro. Número 18. Uma foto recente tirada em uma vila de Stirlingshire, na Escócia, gerou um debate entre habitantes locais e a internet sobre se esse é um dinossauro. A foto tirada por Jimmy Wright mostra inicialmente uma criatura de formato estranho, mas ainda assim familiar. A foto foi tirada enquanto ele passeava com o cachorro de seu filho em Crow Hill, um local remoto na área. Embora muitos tenham comparado a criatura misteriosa a uma tartaruga ou arminho, Jimmy sentiu que se parecia com um dinossauro real. No entanto, a região não tem histórico de descobertas de fósseis de dinossauros, mas o avistamento despertou o interesse de paleontólogos amadores que acham que pode ser uma espécie de dinossauro não descoberta. Esta seria a primeira vez que um dinossauro foi observado na vila de Stirlingshire. No entanto, vários fósseis de dinossauros foram encontrados no Reino Unido, incluindo saurópodes como Cetiosaurus e Hypsilophodon. Além disso, dizem que o local de nascimento dos ictiossauros é o Reino Unido, com abundantes restos fósseis que foram escavados lá ao longo dos anos. É muito rebuscado pensar que este pode ser um dinossauro híbrido que de alguma forma sobreviveu? Número 17. Este é um vídeo recente de uma criatura misteriosa correndo por um quintal na Flórida. A criatura foi capturada por uma câmera de segurança e gerou muita comoção e especulação entre o público. A teoria do proprietário é que se trata de um bebê dinossauro. Embora a ideia de um dinossauro solto em um quintal moderno possa parecer absurda, muitos fósseis de dinossauros foram encontrados na área ao longo dos anos. Algumas das descobertas mais notáveis incluem os restos do Ankylosaurus, Dryptosaurus e Ornithomimus. O recente avistamento na Flórida apenas alimenta a ideia de que os dinossauros ainda podem estar vivos hoje. Ainda não seria a primeira vez que uma criatura bizarra ou inexplicável foi capturada na câmera. Embora a Flórida seja mais conhecida por seus jacarés e outros répteis modernos, fósseis de Dryptosaurus foram encontrados lá há algum tempo. Olhando para o vídeo do dinossauro no quintal, isso poderia ser um Dryptosaurus.
Este dinossauro era conhecido por seus dentes afiados, pernas poderosas e bico de pássaro. Número 16. O próximo vídeo vem de Vancouver, no Canadá, no ano de 2001, no qual podemos ver um Pteranodontes voando. Também é dito que esta não é a primeira vez que alguém observa criaturas semelhantes na área. Segundo a história, um grupo de Pteranodontes escapou na Isla Sorna e começou a nidificar neste local. Os Pteranodontes são criaturas fascinantes, com um conjunto único de características que os distinguem de outros dinossauros. Eles eram grandes répteis parecidos com pássaros, conhecidos por sua impressionante envergadura, que em alguns casos chegava a 10 metros. As asas do Pteranodonte eram particularmente notáveis, com um osso longo e pontiagudo que se estendia até a ponta da asa. Esse osso, conhecido como pteroide, ajudava a sustentar a asa e lhe dava mais manobrabilidade durante o voo. Segundo os cientistas, o Pteranodonte foi extinto há cerca de 66 milhões de anos. Quanto aos padrões de migração, os cientistas ainda estão aprendendo porque essas criaturas migraram para diferentes regiões. Existe a ideia de memória genética, que pode explicar como eles acabaram em Vancouver. Você acredita nisso? Número 15. A maioria das pessoas ficaria emocionada ao ver um grupo de dinossauros na vida real, mas se não houver nada entre você e eles, exceto um pequeno campo, é melhor começar a correr. Embora os cientistas afirmem que os dinossauros estão extintos há muito tempo, suas histórias continuam vivas em inúmeros mitos e lendas. Neste vídeo, vemos vários dinossauros correndo por uma paisagem em algum lugar remoto e anônimo. De acordo com diferentes pessoas, eles podem ser Procompsognathus. Os Procompsognathus eram pequenos dinossauros bípedes que viviam durante o período Triássico Superior, cerca de 225 milhões de anos atrás. Eles tinham aproximadamente o tamanho de um peru, aproximadamente 1 metro de comprimento, e pesavam entre 1 e 2 quilos. O Procompsognathus provavelmente viveu em ambientes secos, como desertos ou áreas semiáridas, e seus fósseis foram encontrados na Alemanha e na França. Então esses dinossauros podem ter sido filmados na Alemanha ou na França, e isso é evidência de que eles ainda existem? Quem sabe? O que se sabe é que eles tinham longas patas traseiras e uma cauda rígida, o que provavelmente os tornava ágeis e bons corredores. Eles tinham dentes afiados e caçavam pequenas presas, como insetos, lagartos e pequenos mamíferos. Alguns cientistas também acreditam que eles eram necrófagos, alimentando-se dos restos de animais maiores. Infelizmente, devido à escassez de evidências fósseis, não se sabe muito mais sobre o comportamento do Procompsognathus, mas se acreditarmos nesse vídeo, eles ainda podem estar vagando em algum lugar da Terra. Número 14. Imagine dirigir seu carro e de repente ver um grande animal atravessando a rua, mas não é uma vaca, alce ou veado. Não, é um dinossauro completo. O Triceratops é uma espécie icônica de dinossauro que viveu durante o período Cretáceo Superior, aproximadamente 68 a 66 milhões de anos atrás. Eles eram herbívoros e tinham um impressionante colar de ossos atrás da cabeça, bem como 3 chifres no rosto. Os maiores espécimes de Triceratops podiam crescer até 9 metros de comprimento e pesar mais de 5.400 quilos. Fósseis de Triceratops foram encontrados na América do Norte, em áreas como Montana, Dakota do Sul e Wyoming. Eles provavelmente viviam em áreas florestais e se alimentavam de plantas e arbustos de baixo crescimento. Seus chifres e colares distintos provavelmente foram usados para lutar com rivais e predadores. Portanto, se você estiver dirigindo e de repente vir esse animal atravessando, provavelmente ficará apavorado. Segundo vários cientistas, o Triceratops está extinto e este vídeo deve ser falso, mas outras pessoas continuam acreditando que os dinossauros ainda vagam em algum lugar da Terra. Número 13. Dado o tamanho e alcance do nosso planeta, um pterossauro voador pode ter tido a melhor chance de sobreviver. Várias pessoas afirmaram ter capturado vários pterossauros na câmera nos últimos anos. A filmagem a seguir foi supostamente feita pelos militares em 1973, perto de Yantai, na China. Como você deve saber, os pterossauros eram um grupo extinto de répteis que viveu durante a era Mesozoica, ao lado dos dinossauros. Eles foram os primeiros animais a ter o poder de voar e tinham envergadura variando de alguns centímetros até 10 metros. Seus corpos eram cobertos por estruturas parecidas com pelos, chamadas picnofibras, e algumas espécies tinham focinhos alongados, cheios de dentes. Infelizmente, a filmagem não é muito clara, mas algumas pessoas acreditam que pode realmente ser um pterossauro.
fósseis foram encontrados em todo o mundo, incluindo a Europa, América do Sul, África e China. Eles provavelmente viveram em vários ambientes, desde áreas costeiras até florestas do interior, e se alimentaram de peixes, insetos e outros pequenos animais. Algumas espécies podem ter sido adaptadas para planar, enquanto outras podiam voar por longos períodos. É possível que essas criaturas tenham sobrevivido à extinção em massa e que estejamos vendo um pterossauro solitário voando por aí? O que você acha? Número 12. Se formos acreditar no vídeo a seguir, alguém capturou um dinossauro em uma câmera preto e branco há muito tempo. Segundo várias pessoas, era um saurópode, um dinossauro herbívoro que pertencia a um grupo de dinossauros. Segundo os cientistas, esta espécie foi extinta há cerca de 201 a 66 milhões de anos. Mas, como podemos ver no vídeo, um grupo de pessoas está admirando o animal de longe. Isso poderia significar que este dinossauro sobreviveu em um local remoto, sem que os cientistas soubessem? Quem sabe? Esses dinossauros são conhecidos por seus longos pescoços, que podem atingir até 15 metros em algumas espécies. Eles tinham cabeças pequenas, caudas longas e corpos robustos e musculosos. Os saurópodes viveram em vários lugares do mundo, incluindo América do Norte e do Sul, Europa, África, Ásia e Austrália. Eles provavelmente viviam em bandos, então o fato de vermos um dinossauro solitário andando nesse vídeo é duvidoso. Seus longos pescoços foram usados para pastar em vegetação que de outra forma estaria fora do alcance, e seus corpos poderosos foram adaptados para suportar seu enorme peso. Um fato interessante é que os saurópodes provavelmente tinham a capacidade de engolir rochas ou pedras para ajudar na digestão do material vegetal resistente. Apesar de seu tamanho enorme, os saurópodes podem ter sido capazes de se mover mais rápido do que se pensava anteriormente. Estudos recentes sugerem que algumas espécies eram capazes de correr velocidades de até 32 km por hora. Número 11. Um dos fósseis mais famosos de um Compsognathus foi descoberto na Alemanha no final do século XIX, e na época era um dos menores dinossauros não aviários conhecidos. No entanto, se acreditarmos no próximo vídeo, alguém pegou esse animal e o colocou em uma gaiola. Nos filmes do Jurassic Park, eles foram retratados como capazes de derrubar um ser humano, mas na realidade suas presas provavelmente eram muito menores. O Compsognathus é uma família de pequenos dinossauros carnívoros que viveu durante os períodos Jurássico e Cretáceo, com fósseis encontrados principalmente na Europa. Eles eram bípedes, o que significa que andavam sobre duas pernas, e geralmente tinham corpos esguios e caudas longas. O que acabei de descrever soa muito parecido com o dinossauro que vemos no vídeo. Será que esses pequenos dinossauros não foram extintos há 66 milhões de anos, mas sobreviveram à extinção em massa? Quem sabe? Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, esses animais eram rápidos e ágeis, permitindo-lhes capturar presas e fugir de predadores maiores. Infelizmente, este dinossauro não foi rápido o suficiente para evitar ser pego por um humano, ou provavelmente não teria sido capturado. Número 10. O monstro do Lago Ness, mais conhecido como Nessie, tem sido fonte de fascínio e especulação por décadas. Enquanto muitas pessoas acreditam que Nessie seja simplesmente um mito ou lenda, outros apresentaram teorias sugerindo que a criatura pode ser um membro sobrevivente de uma espécie de dinossauro pré-histórico. Em 1997, surgiram evidências de mais monstros em Loch Lomond, na Escócia, e em Llyn Eilead, no país de Gales. O vídeo foi feito por um homem chamado Nick Taylor. O estranho dessa história é que as evidências desapareceram da internet, levantando dúvidas sobre sua validade. Na filmagem, veríamos evidências convincentes de uma criatura semelhante a um plesiosauro em águas britânicas. Enquanto alguns argumentam que era um crocodilo, é estranho que o vídeo tenha sido removido da internet, você não acha? Número 9. A cidade de Jacksonville é conhecida por várias coisas, inclusive por ser a maior cidade da América em termos de área terrestre. É também o lar de várias atrações culturais, como o Comer Museum of Art and Gardens e o Museum of Contemporary Art Jacksonville. No entanto, tudo isso poderia ser muito interrompido se um dinossauro de proporções épicas causasse estragos na cidade. Mas quão provável é isso? Se acreditarmos no vídeo a seguir, alguém conseguiu capturar um dinossauro na câmera enquanto ele olhava por cima de um portão fechado. Se um dinossauro vagasse por uma cidade hoje, a quantidade de destruição que causaria provavelmente seria catastrófica. Além disso, a maioria das pessoas imediatamente filmava e postava nas redes sociais. Portanto, a probabilidade desse vídeo ser real permanece muito pequena.
Mas esse vídeo é de 2011, então quem sabe, talvez o governo estivesse escondendo os dinossauros da humanidade naquela época. Número 8. Se você perguntasse aos cientistas se ainda existem bebês dinossauros vagando pela Terra, eles diriam que é altamente improvável. Mas há vários vídeos circulando na internet, inclusive um em que vemos filhotes de dinossauros correndo na praia. Em outro vídeo, vemos vários bebês dinossauros correndo por aí. E neste último vídeo, parece que alguns dinossauros bebês estão atravessando uma estrada. No entanto, algumas pessoas afirmam que nesses vídeos não vemos dinossauros bebês reais, mas sim um grupo de coatis. Os coatis são pequenos mamíferos aparentados com os guaxinins e vivem principalmente na América Central e do Sul. Eles são conhecidos por seus focinhos longos, caudas espessas e marcas distintas em forma de máscara ao redor dos olhos. Eles geralmente têm entre 80 e 130 centímetros de comprimento e podem pesar até 12 quilos. Embora os coatis não se pareçam com dinossauros, existem algumas semelhanças em seu comportamento. Os ancestrais dos coatis provavelmente evoluíram há mais de 20 milhões de anos, então parece que eles viveram ao lado dos dinossauros. Você acredita que vemos dinossauros bebês nesses vídeos ou são coatis? Diz aí nos comentários. Número 7. À primeira vista, esta filmagem da câmera de segurança mostra um dinossauro rosnando em pé sobre o corpo de um dinossauro caído. No entanto, onde isso foi filmado não está totalmente claro. Ao que tudo indica, o dinossauro foi a vítima do veículo e o outro pode estar de luto por sua perda. Com base no conhecimento científico atual, é difícil dizer se os dinossauros lamentaram ou exibiram um comportamento de luto quando um membro de sua espécie morreu. Há evidências fósseis limitadas de interações sociais de dinossauros, e o que podemos inferir é amplamente especulativo. Outros animais, como elefantes, podem sentir tristeza e pesar. Chimpanzés também foram observados em comportamentos de luto, como carregar e cuidar do corpo de um indivíduo falecido. Se realmente vemos um dinossauro correndo pelo mundo habitado neste vídeo, permanece um mistério. Número 6. Imagens de vídeo de baixa qualidade sempre podem deixar a desejar, mas neste vídeo parece que vemos um T-Rex perto de uma floresta. O que sabemos sobre o T-Rex? Eles são conhecidos como os dinossauros mais poderosos e eram dinossauros carnívoros gigantes que viveram 66 milhões de anos atrás. O dinossauro neste vídeo poderia ter se perdido e ainda estar vagando em um local remoto da Terra? Quem sabe? Você sabia que o T-Rex foi uma das últimas espécies remanescentes de dinossauros antes de serem exterminados? Eles usavam suas mandíbulas poderosas e dentes afiados para caçar e matar presas. Eles até comiam outros dinossauros como os Triceratops, Edmontosaurus e outros dinossauros herbívoros. Além disso, eles tinham um olfato altamente desenvolvido com o qual podiam detectar cheiros a quilômetros de distância. Você acredita que o T-Rex ainda existe como afirmado neste vídeo? Ou você acha que está extinto? Número 5. Neste próximo vídeo, um homem afirma que é capaz de criar Raptors. Raptors é um termo comumente usado para se referir à família de dinossauros conhecida como Dromaeosauridae. Dromaeosaurus era um grupo de dinossauros terópodes que viveram durante o período Cretáceo, aproximadamente 100 a 66 milhões de anos atrás. Eles eram predadores bípedes pequenos e ágeis, conhecidos por suas garras afiadas e curvas nas patas traseiras. Segundo o homem, essas criaturas moram em sua casa e convivem com seu gato. O vídeo mostra um gato curioso se aproximando de um deles, fazendo com que ambos se assustem e fujam. Raptors eram um grupo de dinossauros predadores que habitavam vários ambientes, variando de florestas densas a planícies abertas. Então vê-los na sala de alguém é bem estranho. Mas quem sabe, talvez esse homem esteja falando a verdade e na verdade esteja criando pequenos dinossauros em sua casa. Número 4. Este dinossauro parece ter saído diretamente de um filme de Godzilla ou Jurassic Park. Dizem que isso aconteceu em algum lugar do Japão. Um enorme dinossauro entrou no palco e assustou a todos. Este dinossauro em particular era um Allosaurus e é conhecido por seu crânio distinto com dentes grandes e afiados e sulcos acima dos olhos. Fósseis de Allosaurus foram encontrados em várias partes do mundo, incluindo América do Norte, Europa e África. Eles eram os principais predadores e provavelmente caçavam outros grandes dinossauros, como Stegosaurus e Saurópodes.
Eles provavelmente caçavam em bandos, semelhantes aos lobos modernos, para derrubar presas maiores. O dinossauro deste vídeo entrou na sala com a ajuda de seus treinadores. Provavelmente não era um dinossauro real, mas imagine se houvesse um parque temático de dinossauros no futuro, onde você pudesse ver dinossauros reais. Você teria coragem de visitar esse parque temático? Diz aí nos comentários. Número 3. Em uma escala de 1 a 10, quão assustado você ficaria se encontrasse um dinossauro adormecido próximo à sua piscina? Isso teria ocorrido em algum lugar no Reino Unido. Embora o dinossauro pareça estar dormindo pacificamente, muitas pessoas estão reunidas ao redor, incapazes de acreditar em seus olhos. Este dinossauro em particular é um Baryonyx e é conhecido por ser um dos predadores mais habilidosos da história. Ele viveu durante o início do período Cretáceo, cerca de 130 a 125 milhões de anos atrás. Embora sejamos muito céticos, deve ser bastante assustador ver um dinossauro deitado ao lado de qualquer piscina aleatória. O incrível é que as pessoas não têm tanto medo quanto querem capturá-lo na câmera como prova. Um fato interessante é que o Baryonyx tinha um estilo de vida semiaquático, o que poderia explicar por que o vemos próximo à piscina. Número 2. Neste próximo vídeo de 2007, vemos um Raptor correndo em alta velocidade por uma floresta. Embora haja um debate sobre a velocidade de corrida dos Raptors, muitas espécies provavelmente eram bastante rápidas. Por exemplo, estima-se que o Velociraptor tenha rodado a velocidades a cerca de 65 km por hora. Os habitats exatos das aves de rapina variavam dependendo da espécie, mas eram amplamente difundidos, variando de florestas densas a planícies abertas. Portanto, não é exagero acreditar que este vídeo possa ser real, já que o Raptor está correndo na floresta, mas algumas pessoas dizem que o vídeo foi criado com animação digital. Fósseis que foram encontrados sugerem que pesavam cerca de 15 a 30 quilos e tinham cerca de 1,80 m de comprimento. Os Velociraptors eram caracterizados por seus dentes afiados, pés que agarravam e enormes garras nos dedos dos pés, e viviam principalmente na Ásia, que é hoje a Mongólia e a China. Outro fato interessante é que eles tinham cérebros grandes em relação ao tamanho do corpo, sugerindo que eram muito inteligentes. Número 1. Em 2015, muitas pessoas ficaram apavoradas ao ver um T-Rex sendo transportado por um caminhão. Todos pegaram seus celulares para filmar porque não podiam acreditar. O dinossauro estava coberto com um lençol ensanguentado enquanto dirigia por Londres. Em 2015, o National Geographic exibiu um programa chamado T-Rex Autopsy, no qual eles criaram um modelo em tamanho real de um Tyrannosaurus Rex como parte de um golpe promocional. O dinossauro, criado por uma equipe de especialistas, foi projetado para simular um verdadeiro T-Rex e tinha detalhes como órgãos artificiais, pele e músculos. O próprio programa visava dar aos espectadores uma melhor compreensão da anatomia e comportamento do T-Rex. Imagine se você fosse uma daquelas pessoas que realmente acreditasse estar transportando um verdadeiro T-Rex. Você provavelmente estaria morrendo de medo. Você acha que os dinossauros ainda existem? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um desses aí na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.